Olá, boa noite. Uma alegria estar recebendo vocês aqui nesta sala de bate-papo. Estamos aqui essa noite com um assunto importantíssimo e que faz muita diferença nas nossas vidas. E eu estou aqui nas redes sociais para ajudar as pessoas, para trazer luz, iluminar esse assunto onde as pessoas têm muitas dificuldades de conversar, de dialogar, de entender o caminho. Então, bem-vindos. Hoje vamos estar aqui com o Dr. Lucas, urologista, falando sobre as disfunções sexuais masculinas. Então, estou aguardando o Dr. Lucas aqui. Sejam todos bem-vindos. O Dr. Lucas está entrando aí. Bem-vindo. Estou chamando o Dr. Lucas aqui. Vamos ver. Acredito que... Aí. Olá, Boa noite, Dr. Lucas. Bem-vindo. Muito obrigado. A nossa Gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco aí da nossa experiência. Enfim, acho que vai ser um momento bem bacana. Verdade. Você sabe que é um assunto assim instigante, delicado. As pessoas têm muitos tabus para falar. E o nosso objetivo de estarmos aqui é justamente isso: facilitar, provocar um diálogo em casa ou com seu companheiro, com a sua companheira, ou dentro de si também. Você sabe que hoje algumas pessoas disseram assim: não, eu não vou assistir porque eu não tenho esse problema. Mas eu falei, é para prevenir, para não ter problema. Ou para quando algum problema chegar, saber lidar com ele. Então, é esse o nosso objetivo de estarmos aqui nesse bate-papo, nessa conversa, para trazermos luz nesse assunto que muitas vezes está numa escuridão na vida das pessoas, não é, doutor Lucas? Então, gostaria que o senhor começasse se apresentando para nós, onde que você trabalha, qual é a sua formação para que as pessoas o conheçam e saibam que estamos diante de um grande especialista na área. Bom, enfim, mais uma vez agradeço pelo convite. De fato, eu me interessei de falar sobre o assunto, inclusive comentei com vários amigos e conhecidos, vários eu vejo que já encontro por aqui, porque de fato é um assunto que é muito mais comum até do que as pessoas imaginam. A ejaculação precoce afeta 1/3 dos homens, a disfunção erétil chega a afetar 50% após uma certa faixa etária. Então, as disfunções sexuais elas são muito comuns, mas ao mesmo tempo são um assunto muitas vezes difícil de trabalhar, né? Muitas vezes as pessoas têm vergonha de conversar e às vezes aqui é um ambiente mais propício porque a pessoa consegue conectar, nos ouvir no seu aconchego, sem muita exposição às vezes, né? E assim conseguir alguns conceitos, conhecer algumas coisas que podem ser úteis agora e que também poderão ser úteis no futuro, enfim, né? Mas então, para me apresentar como você pediu, né? Eu sou urologista, eu fiz a minha formação de residência, que são as especialidades médicas, aqui na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, onde eu fiz então a cirurgia geral e a urologia. Eu ainda fiz uma especialização em oncologia e cirurgia robótica no AC Camargo. E atualmente faço parte da disciplina da urologia na Unicamp, então eu trabalho na Unicamp e trabalho também no transplante renal. E aí tem também consultório, outros hospitais, enfim, mas do ponto de vista acadêmico é a minha área principal aí digamos, onde eu estou ligado, né? E assim, vários aqui me conhecem, vários amigos, eu gostaria também que você se apresentasse, né? A doutora Alisiane eu conheço há tempos aí, de alguns congressos, algumas atividades em comum, conheço também de uma história já muito anterior ainda, quando eu ainda
estava entrando na faculdade, ou seja, já faz um tempo isso, e conhecia já de fama aí, porque eu tive pessoas conhecidas em comum que se trataram com ela, e tinha uma baita de uma fama, e uma pessoa extremamente competente, e que, infelizmente, muitas vezes eu gostaria de encaminhar meus pacientes para ela, mas pela distância não é possível. Mas hoje em dia, com a telemedicina, essas coisas vão ficar um pouco mais fáceis também. Mas, enfim, Lisiane, se apresenta para o pessoal. Ok, é um prazer mesmo, muito grande estar com você, Lucas, né? Eu sou psicóloga e o objetivo é justamente de unirmos, não é, falarmos das questões orgânicas e as questões psicológicas que afetam essa área aí tão importante, né, da vida humana. Então, eu sou psicóloga formada pela PUC Paraná. Hoje eu sou especialista no método ADI-TIP, que se chama abordagem direta do inconsciente. É um método terapêutico que trabalha a causa, a raiz do problema, e não apenas o sintoma. Então, vem de encontro também a trazer uma resposta a essas dificuldades quando elas são da área emocional, da área psicológica. Tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, em logoterapia e faço mestrado, estudo, pesquiso alma humana. Então, é isso um pouco de mim. E esse é o objetivo de estarmos aqui, né, Lucas? Eu gostaria, então, de iniciarmos com uma pergunta de uma dificuldade, assim, muito comum, né? E que, às vezes, eu acredito que o problema acaba sendo muito maior em função das preocupações que geram em torno da impotência sexual, né? Eu até gostaria, eu não sabia de verdade muito essa diferença, mas já aproveito e peço para que você fale um pouco dessa questão da impotência sexual e também a diferença de disfunção erétil, se tem alguma diferença, o que, que é, porque às vezes algumas pessoas falam de impotência, outras falam de disfunção erétil, então às vezes parece que é duas dificuldades, não é? E, então, gostaria de começar por esse tema, por esse assunto, e eu acredito que vai nos iluminar muito. Eu só gostaria de dizer uma coisa assim, né? Eu sou muito prudente quando a gente trabalha com essas questões, porque, primeiro de tudo, eu gosto de uma avaliação médica para que o médico diga que o problema, às vezes, é da área emocional, não é? Então, é isso que me trouxe também, que fiz questão de termos esse encontro aqui, para que a gente possa esclarecer aquilo que pode ser orgânico e aquilo que pode ser psicológico nesta área. Então, gostaria que você nos falasse sobre esta questão da impotência sexual. Tá, joia. Então, começando assim, o termo disfunção erétil e impotência são basicamente a mesma coisa. Os dois são termos técnicos, talvez o termo disfunção erétil seja um pouquinho mais bonito, e na prática, por exemplo, no Unicamp, é uma coisa que a gente usa no dia a dia ali, no termo médico, com um pouquinho mais de frequência, mas os dois termos, eles existem na literatura médica, na literatura em inglês internacional. O CID, que é a classificação de doenças, coloca como impotência de orgânica. Então, os dois termos eles estão adequados. E o que se trata a impotência? Então, é a dificuldade de ter uma ereção satisfatória e adequada para o ato sexual completo, com penetração, né? Então, rapidamente, hoje não é uma aula de fisiologia, mas a gente precisa entender o que acontece na ereção. Eu sempre tento explicar isso para os pacientes nas consultas, quando é o assunto, né? Então, para haver a ereção, é necessário que os corpos cavernosos, que são o que tem dentro do pênis, como se tivessem duas hastes dentro do pênis, que chamam-se corpos cavernosos, eles enchem de sangue. Então, a gente precisa de uma vasodilatação para encher de sangue os corpos cavernosos. Esse sangue, então, ele fica aprisionado dentro do pênis e o pênis, então, vai ter a ereção, vai ficar ereto com esse sangue preso ali. No final da ereção, esse sangue ele é remobilizado, volta para a circulação, enfim, e retorna aí ao estado de placidez inicial. Muito bem. Então, essa explicação ela é importante para a gente entender a causa, né? A principal causa é uma deficiência de circulação. Se eu não tenho uma possibilidade de chegar a um grande volume de sangue,
eu não vou conseguir ter uma ereção satisfatória, né? Então, assim, todas as doenças circulatórias, né, elas vão acabar, elas podem causar algum grau, né, de disfunção erétil. Tem vários colegas urologistas aqui acompanhando. Se eu esquecer de falar uma coisa errada, vocês podem me corrigir, são vários colegas. Mas, enfim, é para dizer de fato que, então, nós temos, por exemplo, pacientes que têm problemas de circulação. Então, aquele paciente que tem um diabetes, esse diabetes já afetou a perna, então o sangue ele está tendo dificuldade para circular na perna, para circular na mão, para circular no rim, eventualmente para circular no coração, a pessoa já infartou, etc. Está tendo também dificuldade para circular no pênis. Então, como é que vai encher de sangue para ter uma ereção adequada? Né? Então, assim, as principais causas orgânicas vão ser, né, enfim, o diabetes, é muito importante o diabetes, tá? Isso porque o diabetes, além de alterar a circulação, ele altera também a sinalização nervosa, então os nervos não conseguem mandar os sinais adequadamente. Então, aí a gente já tem dois problemas numa doença só, e isso complica bastante. Depois a gente tem a pressão alta, que acabou atrapalhando, doenças de circulação, né? E o tabagismo. Sim, de fato, o tabagismo causa impotência, de fato, não é só uma propaganda que aparece lá no cigarro, lá do cigarrinho assim, mas realmente causa impotência. É uma causa importante. O cigarro, ao longo da vida, ele vai causando lesões nos vasos sanguíneos, e isso vai ficando acumulado. Isso não acontece de um dia para o outro, mas depois ele vai acabar causando essa lesão, e essa lesão acaba sendo irreversível na maioria das vezes. Já aproveito para responder do diabetes controlado. Enfim, o diabetes ele precisa ser controlado, e a gente precisa controlar ele de uma forma bastante rigorosa, tá? Porque sempre que o diabetes está descontrolado, a gente sabe que ele vai causar bastante lesão nos vasos e a doença vai progredir. Quando o diabetes está bem controlado, a gente não sabe exatamente. Talvez ela fique estacionada, talvez ela progrida devagar, talvez alguma coisa a gente recupere com alguma medicação. Então, a gente precisa controlar o máximo possível. A gente não consegue voltar atrás. Às vezes ficou 3, 4, 5 anos, 10 anos sem controle. Infelizmente, a gente não volta, a gente não ganha esse tempo que passou, mas a gente controla o máximo possível agora. E esse controle ele é fundamental para o paciente também responder ao tratamento. Né? Não adianta a gente usar Viagra, Cialis, etc. E se o diabetes é muito descontrolado, as medicações não vão conseguir fazer efeito. Eu já aproveito para dizer o tratamento, né? Então, o Cialis, o Viagra, etc., são nada menos do que medicações que vão atuar melhorando essa perfusão, melhorando a vascularização, fazendo com que o sangue chegue com mais facilidade e dessa forma, então, consegue uma ereção de mais qualidade e mais duradoura. Mas aproveito agora para jogar uma pergunta para a Lisiane, que assim, essa parte bastante fisiológica, né? Então eu expliquei que é o sangue que vai chegar e tudo mais. No entanto, a ereção, ela nunca é uma coisa voluntária, né? A mulher também não tem ereção, mas ela tem excitação também. E, inclusive tem aumento dos cavernosos, tem aumento do clitóris, etc. Mas enfim, não é uma coisa voluntária. Você não consegue desencadear uma ereção da mesma forma que você abre e fecha a sua mão. Né? Então, isso aí é de uma forma subconsciente, que estimula, né, neurotransmissores e tal, que vai sinalizar, então, que comece esse aumento de perfusão ali na pelve. E aí, várias coisas na cabeça da gente podem alterar essa sinalização. Então, uma ansiedade, um estresse, etc. Então, várias coisas também que vão interferir também. E aí, justamente, eu gostaria de saber dela, o que ela vê que interfere, quais são as causas psicológicas mais comuns, e, enfim, o que você explica para a gente? Então, doutor Lucas, tem muitas questões aí emocionais, não é? A ansiedade é algo assim que atrapalha demais, né? O que é a ansiedade? É uma preocupação. A pessoa tem muita preocupação com a performance dela. E às vezes essa preocupação pode travar, pode impedir, mandar um comando para não ter a frustração. Então, mas por quê? Isso tem uma causa emocional, algum registro, algum condicionamento que a pessoa tem. Em algum momento ela já pode ter falhado, às vezes alguma coisa, uma primeira relação sexual que não foi legal. Às vezes é muito comum a introdução, comum hoje talvez não seja tanto quanto antigamente, mas os pais introduziam o menino, por exemplo, à vida sexual num prostíbulo,
não é? E ali era causa de muitos traumas, porque era um menino de 12, 13 anos e o pai queria que ele provar a masculinidade do filho, às vezes até para contar para outras pessoas que o filho já tinha ido para um prostíbulo, tudo. E aí isso acontece muito. Na nossa terapia, a gente volta para trabalhar a causa. Então, tem muitas situações que a causa foi uma experiência dessas, onde chega um menino num lugar com uma prostituta, uma mulher totalmente desenvolta, experiente, e ela, às vezes, muitas vezes, onde se instalou um trauma, ela tirou sarro do menino, o menino estava com medo, não sabia como fazer uma relação sexual, não sabia nem o que ele tinha que fazer com aquela mulher. É um ambiente totalmente estranho para ele, ele não está pronto para aquele ambiente, ainda emocionalmente ele não está pronto, nem, não tem uma maturidade para lidar com aquilo. E ali, muitas vezes, isso já aconteceu muitos na terapia, de aparecer, onde ele. E aí essa mulher vai lá e ainda conta para o pai o que aconteceu lá, naquele ambiente, né? Tira sarro, humilha, o pai fica com vergonha, o pai ainda fala em cima, poxa, você não é homem, ainda já aconteceu até de dar uma surra no menino, você me envergonha. Então, assim, a mulher chegou e contou para o pai que ele não funciona, que ele não dá conta. Então, ali ficou um trauma nesse menino e que ele passou a ter medo daquilo que ele é. Por exemplo, o problema é que a criança faz uma interpretação de si naquele momento. Se eu não sou homem, coloca em xeque a sua identidade, coloca em xeque a sua capacidade, e aí ele passa a achar que as pessoas o veem daquela forma. E aí isso é uma causa psicológica, por exemplo, para ele ficar ansioso, para ele ter medo de ter uma relação sexual, e às vezes isso pode psicologicamente interferir nessa aí gerando uma impotência, mas a impotência às vezes ela vem por medo, medo Certo. de falhar, medo de errar, não é? Então a frustração de não conseguir, de não ter a ereção, por exemplo, é menos dolorido do que a frustração que ele sentiu lá de tentar e não conseguir. Então ele evita, e às vezes isso já é um mecanismo e um comando do inconsciente que está lá. Isso seria uma das causas, não é? Tem outras que eu acredito que conforme for aí, formos andando, né? Eu vejo que tem todo sentido, porque, por exemplo, pacientes aí, vamos dizer, né, é muito comum a disfunção erétil depois dos 50, 60, enfim, associada a comorbidades. E a gente vê vários casos que, de repente, o homem, ele, enfim, está se sentindo incomodado com isso. E muitas vezes ele até deixa de procurar a mulher, ou ele procura menos, ele tem até menos desejo sexual. Isso acaba acontecendo, eu vejo que vai muito de acordo com o que você diz mesmo, porque ele não quer correr o risco de se expor. Né? Às vezes as mulheres vêm na consulta, às vezes elas comentam, às vezes o marido ele até fica meio de canto e a mulher é que pergunta, às vezes na hora de sair da consulta a mulher fala, doutor, você não vai perguntar aquilo? Vira para o marido, né? Então, assim, porque às vezes o homem ele também tem essa dificuldade, essa vergonha de dizer, porque tem toda essa questão, né, de eu não sou viril, macho, firme, né, enfim. Então, não tem essa vergonha. A gente vê que essa coisa é muito importante, porque tanta gente sofre quieto, né, sem procurar ajuda. Né? Então, eu percebo que tem todo sentido com o que você diz, e é muito importante procurar ajuda, porque eu vou continuar dizendo do que eu estava dizendo antes, sobre as causas orgânicas. Então, a gente vê se esse diabetes, essa pressão alta, esse excesso, a consequência do tabagismo, se isso afetou os vasos sanguíneos da pelve a um grau de que está dificultando a ereção, isso também está afetando outras áreas. Então, essa pessoa ela está em risco de ter um AVC, ela está em risco de ter um infarto, de ter outras doenças. E muitas vezes a primeira manifestação foi a disfunção erétil. E nós, urologistas, então, sempre que chega um primeiro caso de disfunção erétil, a gente sempre investiga a parte cardiovascular, diabetes, colesterol, hormônios. Por isso que, como você comentou, é muito importante passar mesmo, né, para consulta médica, e nessa consulta médica a gente faz essa avaliação, a gente sabe que o paciente tem um risco elevado de desenvolver outras manifestações,
dessas doenças, a gente entende a disfunção erétil como uma manifestação dessas doenças cardiovasculares, e existem estudos mostrando que pacientes, quando começam a apresentar disfunção erétil, algum grau de disfunção erétil, uma boa parte deles, no próximo ano, 2 anos, desenvolvem eventos cardíacos, né? Então, se a gente, nesse momento, identificar uma alteração e fizer uma mudança de hábito de vida, né, começar uma atividade física, estimular a circulação, controlar o diabetes, controlar a pressão, a gente consegue fazer um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Além de melhorar a ereção, melhorar a qualidade de vida e tudo mais, a gente evita um infarto, evita um derrame, evita, às vezes, uma complicação muito maior, né? Então, isso aí é uma coisa gratificante quando a gente consegue fazer. E continuando sobre ainda o que você dizia, eu vejo que tem todo sentido, porque eu estava até agora comentando um cenário de pacientes mais idosos, de uma certa, né, talvez aí beirando 50, 60, mas a gente vê também no consultório, e isso aqui é uma coisa que talvez a maioria das pessoas não acredite, nem imagina que seja assim, mas a gente tem quase toda semana algum paciente de uma faixa etária mais jovem, dos seus 20 e tantos, 30, enfim, que eventualmente vem procurar ajuda, porque falhou uma vez, duas, três, entendeu? Às vezes um dia não foi muito bom, o outro falhou de novo, às vezes tomou remédio, às vezes está tomando remédio faz um tempo, por conta própria, que não seria talvez o ideal, porque ele não vai lá procurar a causa realmente do que está acontecendo, né? E aí chega uma hora que o remédio também não está funcionando, e eu imagino que esses traumas que você comentava, não é que ele teve o trauma e nunca conseguiu ter uma ereção. Não, ele tem ereção, ele tem relação, etc. Mas eu imagino que em algum momento, alguma coisa resgata aquilo na cabeça dele e daí em diante as coisas começam a ficar difíceis, né? Exato, é um gatilho, né? Às vezes uma dificuldade, às vezes até pelo estresse, às vezes por uma outra questão também orgânica, como você está falando, desencadeia um gatilho para um trauma emocional que ele tem nessa área. E aí a pessoa, ela correlaciona isso a uma incapacidade, ou está deixando de ser homem, ou está deixando de ser viril, e ele se fecha naquilo lá com vergonha de falar. E aí, como você disse, às vezes é um problema até de saúde, de outras áreas, cardiovascular, por exemplo, e que ele deixa de tratar algo que às vezes vai trazer muitas consequências na saúde dele, não é? E por que as pessoas, sabe, Lucas? Acho que uma coisa muito importante aqui, que falta um pouco de informação, e não é culpa das pessoas, na verdade, faltou formação, educação sexual, educação na área afetiva da criança, dos jovens, desses hoje que têm essas dificuldades, ou enfim, de qualquer pessoa, mas falta ainda hoje, sabe? Isso que é o problema. Isso que me faz vir aqui também, para nós alertarmos as pessoas com o que os jovens hoje aprendem sobre relação sexual. Quem que ensina eles? Provavelmente é a internet. Os pais não sentam, não falam, não conversam. E são esses pais hoje que têm vergonha, esses pais que não falam de si, que têm vergonha de ir ao médico, têm vergonha de conversar com a esposa, com a companheira, sobre essa dificuldade. Mas por que isso, não é? Porque existe uma formação de que o homem é homem se ele funcionar sexualmente, né? Se ele for viril, e a masculinidade não está nisso. A masculinidade, a vocação do homem não é fazer sexo. A vocação do homem é amar, é cuidar, é proteger uma pessoa. No caso aqui que estamos falando de uma companheira, não é ali que ele... A verdadeira masculinidade é aquele que cuida, que protege. Não é aquele que faz sexo. Então, é isso que nós precisamos desconstruir da cabeça dos jovens, das crianças, ou construir uma formação adequada, correta, verdadeira, saudável. Porque depois chegam numa certa idade que tem-se algumas dificuldades, o mundo cai. As pessoas entram em depressão, às vezes se suicidam, se matam, a vida terminou. Terminou porque tem uma dificuldade, sabe? Entra em depressão, para de conversar, para de dialogar, porque a vida toda se entendeu que era homem porque tinha um pênis. E não é, o homem não é homem porque tem pênis. O homem é homem porque tem capacidade de amar, porque tem capacidade de fazer uma pessoa feliz, porque tem capacidade de cuidar, de proteger. E é isso que uma mulher quer de um homem. É outra coisa que os homens precisam saber também. Claro que o sexo é importante, é necessário, faz parte da vida humana, completa o ser humano, sim. Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso, senão
Mas Não eu quero. achei muito interessante você dizendo isso, porque o homem acha que, né, nessa construção aí, talvez mais antiga, acha que é homem porque tem pênis. Aí, a uma certa altura da vida, ele perde o pênis, perde a função do pênis, ele perde a masculinidade, ele parece que ele perde a sua própria identidade, né? E aí ele Perde fica o perdido, sentido. perde o sentido, né? Então, realmente, isso é muito importante. E veja, o Bruno Vores, um grande amigo que está acompanhando, comentou que para ele também no consultório, também urologista, aparecem muitos pacientes jovens com esse problema, né? Então, para a gente ver que é uma coisa muito mesmo comum no jovem, veja, a gente também investiga, mas quantos desses jovens têm uma alteração, um diabetes que nasceu com diabetes, tem diabetes desde criança que isso já causou uma alteração? Quantos têm uma alteração hormonal importante, uma doença, uma malformação? É raríssimo. Desses jovens, eu vou chutar que são quase 100% deles, 99%, a alteração é essa coisa que nós estamos conversando, né? Então, assim, a gente trata essas pessoas, também esses jovens, com a medicação. E a partir do momento que a gente usa um remédio, o remédio vai ajudar a ter ereção de uma forma, não é artificial, mas ele vai facilitar a ereção, porque melhora toda a circulação e acaba tendo uma ereção melhor. Depois ele consegue se sentir-se mais confiante na relação. A um certo momento a gente acaba conseguindo retirar a medicação, ou ele vai tirando por conta própria conforme vai sentindo confiante. Mas é lógico que a gente sabe que se a pessoa fizer um acompanhamento psicológico, esse período de dependência da medicação vai ser muito menor. E nesse sentido, dependência também é uma palavra que eu queria explicar. A medicação ela não causa dependência como um remédio que você fica dependente dele, que você vai retirar a medicação. E aqui eu estou me referindo ao Cialis, ao Viagra, todos os remédios dessa classe que a gente chama de inibidores de fosfodiesterase. Então, esses remédios eles não causam uma dependência, mas sim, como qualquer coisa, pode causar uma dependência por hábito. Você toma café todos os dias, depois você para de tomar, enfim, ou você está acostumado a comer um doce todo dia depois do almoço, você sempre tem um hábito de fazer isso. Então, eventualmente, você pode ter dificuldade de parar de usar medicação. Né? Então, assim, eu volto a dizer da importância do acompanhamento psicológico para achar a raiz daquele problema, porque eventualmente a gente vai tratar com o remédio agora, a gente vai resolver esse problema agora, mas a gente talvez vai tampar o sol com a peneira agora. E daqui a um tempo, talvez esse problema apareça e de novo, enfim, e realmente, às vezes os homens são meio turrões, assim, não querem psicólogo, isso é coisa de mulher, às vezes, né? Eu não estou querendo fazer juízo de valor de forma alguma, mas existe uma mentalidade um pouco atrasada na parte masculina mais do que as mulheres em geral, né? E não é sempre que aceitam bem, né? Então acho que é interessante essa conversa, né? E acredito que muitas das mulheres que estão aqui acompanhando vão poder ajudar seus parceiros, companheiros, familiares também a poder conversar e fazer com que entendam melhor e aceitem melhor isso tudo, né? De uma forma que consiga trabalhar um tratamento mais global, né? Um tratamento que seja mais efetivo no final das contas. Exato, Lucas. Você tocou aí na disfunção erétil dos jovens, né? Tá muito comum. Acho que você deve ter até um dado estatístico aí. Eu sei que hoje nos Estados Unidos a disfunção erétil nos jovens ela já está um problema, uma epidemia de saúde pública também, sabe? E o que que isso está levando? Uma das causas é a pornografia e a masturbação, no sentido de virar um vício. O que está acontecendo? As pessoas, eles estão estão sedentos de um sentido de vida, carentes num vazio existencial, estão num estresse, numa falta de objetividade mesmo de vida, estão buscando prazeres nessa dimensão aí. Eu comparo essa questão da masturbação com a questão de um vício. Depois você pode até falar na questão médica, orgânica disso, né? Mas, assim, o vício no sentido de buscar o prazer, de buscar um bem-estar. Isso as pessoas buscam na droga, na cocaína, no álcool, na comida, no doce, no açúcar, não é? E as pessoas estão buscando também, nesse recurso, esse prazer. E ela acaba tendo um vício na dopamina, que é o neurotransmissor que traz ativa o sistema de recompensa no cérebro, sabe? E isso, o que que acontece? É um prazer mecânico, é um prazer artificial,
rápido e que está aqui, não é? Muitas vezes a facilidade é 5 minutos, 3 minutos, não sei quanto tempo, às vezes até menos, para uma pessoa ter sentir o prazer, ter uma ejaculação aqui, não é? Aí, para estar com uma pessoa, demora, às vezes, tem que esperar o tempo do outro, o amor, o afeto, o carinho, a preparação, tudo isso, às vezes, exige um pouco mais. Demora, e às vezes a pessoa cansa, vira um tédio, vai perdendo a paciência e vai perdendo a capacidade de estar com o outro. Então, às vezes, é muito mais fácil se masturbar do que ter aquele momento do afeto, não é? Porque o sexo, ele é o transbordamento do amor no físico. Então, precisa ter o amor efetivo, que é querer o bem para o outro, o amor afetivo, que é o toque, o carinho, o beijo, o abraço, tudo, e que se derrama no físico. Então, o que acontece? As pessoas estão perdendo isso, elas não têm essa formação, essa informação, e vão buscando no sexo, sexo sem compromisso também, e isso vai gerando uma disfunção também, porque vai criando um vazio, onde a pessoa também não se encontra, perde o sentido, o propósito da dimensão sexual que está para o amor, sabe? Então, é uma das coisas também do aspecto psicológico, emocional, que tem atrapalhado muito. Porque um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, ele diz, quanto mais se busca o prazer, mais ele se afasta de nós. Se eu busco o prazer em si, eu perco ele, porque não é ele que me alimenta. O que me alimenta é esse sentido onde está o amor. E o amor nós encontramos no contato com o outro. E é isso que as pessoas estão sedentas. Os jovens, o ser humano, hoje em dia, eles estão perdidos. Eles estão buscando uma plenitude onde ela não está. E justamente a plenitude nós encontramos com o outro. Numa vida a dois, ou numa vida assim, aqui nós estamos falando nessa área, não é? Então, nessa complementaridade de um para com o outro. Então, esse sexo ou esse prazer solitário e sozinho está gerando uma das causas de disfunção erétil. Não sei como que você vê isso também, se você percebe isso, como é que é. Eu estou falando naquilo que é vício, né? Naquilo que é exagero, naquilo que rouba a pessoa. Só para responder uma pessoa que perguntou aqui rapidamente, vai ficar gravada sim, no perfil, a Lisiane vai gravar, depois vai disponibilizar no YouTube dela. E assim, achei muito interessante a sua reflexão, algumas das coisas eu sabia, outras realmente fiquei assim, bastante impressionado. E, de fato, a gente percebe isso, que muitas vezes as pessoas se acostumam, né, com a masturbação e principalmente com a pornografia associada à masturbação. O que a gente sabe do ponto de vista médico é que existe um estímulo de grande intensidade, porque é um estímulo visual múltiplos, né? E, veja, existe uma diferença da pornografia de 2 décadas atrás para agora. A facilidade de acesso na internet, no celular na mão, ela é muito maior. A facilidade de vídeos, quantos vídeos você recebe no WhatsApp ao longo do dia de milhares de coisas, né? Então, isso aí acaba facilitando. Então, o estímulo é muito maior hoje. Se o homem, e eu vou dizer do homem porque eu sou urologista, mas se ele acostuma a ter todo aquele input, toda aquela entrada de estímulo muito grande, no momento da relação sexual, o estímulo ele é diferente. Em algum momento ele é menor, ou ele é diferente. Se ele está acostumado com aquele estímulo sempre da masturbação, naquela hora da relação o estímulo é diferente, ele não está acostumado com aquilo. Né? E para o corpo é a mesma coisa, tudo é relação sexual, né? Enfim. Então, assim, não dá para ele achar que ele vai, né, ter uma masturbação e uma ejaculação em 10 minutos, em 5 minutos, e depois, quando ele tem uma relação sexual, então ele vai conseguir demorar meia hora, 1 hora para fazer uma relação de novela e de filme, entendeu? Em 1000 posições e tudo mais. Então, isso aí eu já aproveito para entrar num tópico da ejaculação precoce, por exemplo. Eu não estou dizendo que a masturbação causa ejaculação precoce, mas existe alguma pequena associação. A própria masturbação ela pode ser usada até para tratamento, para a pessoa se autoconhecer, para entender como gosta, para entender como é que ela vai se sentir logo antes da ejaculação, né? Porque existe um tratamento. Aproveito para dizer que a ejaculação é o momento da eliminação do sêmen, que a ejaculação precoce é quando essa eliminação acontece muito rapidamente, ou seja, está começando a penetração e a ejaculação já acontece, impedindo que de fato tenha uma relação.
né? Isso é o termo, assim, do ponto de vista médico. Mas hoje em dia a gente coloca isso de uma forma um pouco mais ampla. Ou seja, teve a ejaculação logo e não foi tão rápida que não deu um prazer adequado, nem para o homem, nem para o seu parceiro, parceira, enfim. Então, isso para a gente é ejaculação precoce. Não tem um número exato, 2 minutos, 5, 10, meio variável, né? Mas, enfim, também é uma doença moderna. Porque talvez um século atrás, o homem não estava preocupado se a mulher estava satisfeita ou não. Ele estava satisfeito e acabou. Então, é uma doença mais do nosso tempo, né? Uma doença, eu diria, mais uma condição. Ela também tem muita relação com a ansiedade, tem muita relação com tudo isso que eles falou, de como foi a iniciação, de como foram as suas relações, de como que as pessoas complementam, né? Porque se tiver só na relação em si, acaba perdendo, né, todo esse contexto. E eu vejo que isso é uma coisa importante. Eu aproveito ainda para dizer sobre a internet, uma coisa que eu já vi outros colegas, pessoas assim, especialistas na área de mais de sexualidade, vendo pornografia, se comparam muito com o que estão vendo. E existe muito uma preocupação de performance. Então, eu tenho que performar. Então, assim, aí você tem como vou dizer assim, uma cobrança muito elevada, né? Então, assim, vamos dizer, naquele filme lá que você está vendo pornográfico, ali sim, o cara provavelmente tomou vários aditivos, várias coisas para conseguir ter uma ereção muito mais prolongada, etc. Aí você quer chegar lá e ter uma ereção. E outra, o cara fez um vídeo lá, né? Não vamos entrar no mérito disso. Você vai querer ter uma ereção de 3 horas, daqui a pouco você pode ter um priapismo, que é uma complicação. Mas, enfim, essa preocupação de performar, ela existe. Eu sei que existe no feminino também. Depois você pode abordar isso com os coloristas, enfim. Mas eu já, né, vejo colegas comentando sobre isso. E isso é uma preocupação. E essa preocupação ela vem também para os homens que vêm no consultório reclamando de tamanho, muitas vezes, né? Que acham que o tamanho não tá bom. Enfim, outras coisas. Vêm com reclamações do tipo, queria fazer cirurgia de fimose porque talvez vai ficar mais bonito. Eu já tive esse tipo de queixa. Não é exatamente uma indicação cirúrgica, até pode ser feito, mas a indicação é quando atrapalha, quando causa dor, quando causa infecção, etc. Mas existe isso, porque no filme lá ele vê desse jeito, então quer repetir. E a relação está muito além do filme. Na verdade, nos filmes não tem, de fato, a relação, né? Não tem, de fato, o amor, a construção, enfim. Não tem o relacionamento, não é, Lucas? Essa questão que você tocou da performance, sabe? Eu acho que a comparação, as pessoas se comparam muito. A hora que as pessoas compreenderem o que é a relação sexual, para que ela existe, que ela é o complemento do amor, é o transbordamento desse amor, é a celebração do amor que você viveu, elas vão parar de se comparar. E se as pessoas tiverem um diálogo mais profundo nessa área, não vão precisar querer sempre estar sendo a outra pessoa ou tendo órgão igual da outra pessoa, ou daquele filme pornográfico, algumas coisas assim, sabe? O diálogo com a companheira, um dizer para o outro que tá bom, o que gosta, o que não gosta, como que é, porque a pessoa vai se conhecendo e vai entendendo que o que ela faz tá bom para o outro, que ela completa o outro, que ela dá prazer para o outro, independente se é como o filme ou não é como o filme, porque o casal, eles têm um ritual deles, eu diria, eles têm a senha deles, eles têm os segredos dele, e que eles, aquilo ali é só dos dois, é uma cumplicidade dos dois. Não se pode trazer algo de um filme, algo ali, sabe, é uma violação dessa privacidade, de algo ali que é sagrado entre os dois, sagrado no sentido que é só dos dois, é o segredo dos dois, não é? Então é uma coisa assim profunda, importante, das pessoas conhecerem o que é. A hora que eu acredito que tiver uma formação, uma informação, um conhecimento disso, as pessoas vão parar de querer se comparar, sabe? E achar que o tamanho do pênis é o que vai também trazer resultados. É uma das coisas assim que os homens, eu vejo muita preocupação nos homens com o tamanho do órgão genital deles, né? E não é o tamanho do órgão genital que determina o prazer da mulher. Acredito que isso, você até como médico pode falar melhor, não é? Mas não é, sabe? As mulheres não estão preocupadas, pelo menos uma grande maioria das mulheres, eu diria aí, 80, 90% das mulheres não estão preocupadas com o tamanho do pênis.
Elas querem ser, é, elas querem que ele se interesse por elas, pela pessoa dela. Elas querem o homem conectado com o ser dela, que o homem dê importância a ela no sentido de um todo, que ele crie conectividade com ela, com a vida dela. O sexo para a mulher vai ser uma consequência dessa conexão do homem com ela, sabe? Não é o tamanho do pênis, não é isso que vai deixá-la satisfeita. O que deixa ela satisfeita é a cumplicidade dele com ela, o interesse dele pela pessoa dela. Lógico que algumas mulheres podem dar valor, mas olha, de verdade, é muito raro as mulheres olha, que eu já atendi mais de 5.000 pessoas aí, e é muito difícil escutar uma mulher que reclame do tamanho do pênis do marido. Raro. Elas reclamam que ele é distante, que ele é frio, que ele não se interessa por ela, que ele não tá nem aí com ela, que ele não se conecta, que ele não ajuda, não está com ela, né? Que tem uma certa frieza. Isso tudo é uma questão, tem uma questão cultural, tem uma questão psicológica, tem uma questão de repetição, aí tem uma série de coisas. Mas uma hora a gente para também para falar disso também, né, Lucas? Perfeito. Eu vejo que, e de fato, aquilo que a gente comentou um pouquinho no começo também, o homem começa a ter dificuldade, a primeira coisa que ele faz é fugir. Então, ele tem medo, ele tem vergonha de se abrir, de dizer isso, porque perde uma oportunidade, enfim. Então, aí perde essa cumplicidade, vai ficando cada vez mais difícil a relação, né? Enfim, e vai dificultando e não acha a saída. Muitas vezes esses casais, eu vejo casais jovens, vou dizer aí, talvez faixa de 30, 40 anos de idade, para dar um exemplo, de jovens, que às vezes já tem uma relação já por algum tempo, às vezes tem lá 5, 10 anos de casado, às vezes a relação perdeu um pouco, já não tem mais aquela vontade, não tem mais aquela libido toda, é muito mesmice. Né? Então, assim, isso aparece pra gente às vezes, chega para mim, eu faço toda a investigação, muitas vezes a investigação é toda normal, não existe nenhuma alteração hormonal, nada. Está muito na moda hoje a gente querer suplementar testosterona e tudo mais. Tem suas vantagens, tem enormes desvantagens também. A pessoa precisa ser muito bem orientada, entender que vai melhorar alguma coisa, mas vai piorar outras, entendeu? Vai aumentar risco cardíaco. Quando terminar essa testosterona, parar de usar, o testículo vai parar de produzir, porque ele acostumou a receber de fora, então ele para de produzir. Né? E as pessoas, às vezes, falam, vou usar um fitoterápico, aí vai usar uma maca, tribulos terrestres, enfim, outras coisas que são fitoterápicos, mas são drogas, são medicamentos, e que também podem causar algumas alterações. Mas onde eu quero chegar é que se a gente não for na raiz do problema, a gente não consegue tratar. Muitas vezes é justamente esse casal que está desconectado, como você dizia, e que não consegue, então, né, criar novidades. Às vezes a relação ficou um começo, meio e fim, que é sempre igual. Talvez nesse caso seja alguma coisa terapêutica, ver alguma coisa que dá uma pimentada, fazer uma masturbação, alguma coisa individual, eventualmente, para se conhecer, se autoconhecer, como que eu gosto. Também precisa ter uma abertura de dizer para o outro o que gosta, como fazer, porque isso vai ajudar muito. Né? E a gente pode usar uma medicação para ajudar por um período, mas, de fato, a gente precisa realmente ir na causa, na origem do problema. Né? E eu vou dizer, eu queria contar um caso que eu atendi semana passada, que é muito emblemático nessa questão da dificuldade das pessoas se abrirem. O senhor, eu vou chutar aí uns 60 e tantos anos, mais ou menos, mas quem veio na consulta antes dele foi a esposa dele. E ela passou na consulta e ela veio dizer, ela entrou, falou que era a esposa do próximo paciente. Eu ia dizer, pode entrar junto, porque muitas vezes eu já, né, fica preocupado de não poder entrar junto por causa de Covid e tal. Não, doutor, é que na verdade ele está com vários problemas. E começou a explicar, tinha problema sexual associado, mas assim, muito nervoso, muito irritado, com dificuldade para dormir, ansiedade. Então, a gente percebe que tinham vários problemas e que ela falou assim, olha, ele vai dizer que ele não tem nada. E aí, realmente, ele estava ótimo. Eu atendi ele na sequência, ele estava bem, estava tudo certo, não tinha queixa nenhuma. E aí, sabendo das informações que ela tinha dado, eu procurei perguntar algumas coisas, consegui retirar algumas, mas não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Vão precisar várias abordagens para começar algum tratamento. E quem sabe, em algum momento, eu consigo convencê-lo de que uma psicóloga vai ajudá-lo muito. Mas, de fato, essa mentalidade antiga que talvez não aceite em momento algum. Eu vou fazendo aquilo que a gente pode. Mas, enfim, isso é para mostrar como é que funciona, como que as pessoas fazem, como que elas se comportam muitas vezes.
e que nesse momento a gente podendo fazer essa, né, essa coisa de educação, né, a gente vai poder chegar em muita gente e ajudar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Exato. Eu acho que uma dica, assim, para que a pessoa consiga pensar por que é tão difícil abordar esse assunto, ou a sua dificuldade, o problema está no significado que você dá para aquela dificuldade que está tendo, seja uma ejaculação precoce, seja uma disfunção erétil, ou alguma outra dificuldade nessa área. O que isso significa para você? Né? É uma coisa natural, todas as pessoas têm dificuldade, é uma dificuldade igual a qualquer outra. Só que o mito que você tem em volta disso, a cultura que você tem, é ela que cria a dificuldade. É o que está aqui que às vezes aumenta a dificuldade e ela se potencializa muito mais pelo pensamento, pela preocupação, pela obsessão com aquele pensamento, vai ficando. O problema às vezes está muito mais aqui do que propriamente na dificuldade que existe. Então, é o significado que a pessoa dá, sabe? Às vezes, uma cobrança, coisas da infância, situações assim, onde a pessoa foi exposta, foi exigido dela uma virilidade, as brincadeiras sexuais na infância. Isso deixa com marcas muito profundas, emocionais, psicológicas, e que impedem a pessoa de criar diálogo. Acho que o que os casais mais têm é dificuldade de dialogar, de contar dos seus sentimentos, seus medos, as suas angústias. Eu tenho medo, eu não estou conseguindo, estou preocupado, estou preocupada. Assim, nessa área da intimidade, não é o que é bom, o que é ruim, o que gosta, como que gosta, o que pode, tudo em quatro paredes, desde que seja bom para o outro, desde que faça bem para outra pessoa, sabe? Desde que seja uma expressão de amor para o outro, para aumentar o prazer do outro, pode tudo. Então, o casal precisa dividir isso, dividir uma fantasia, dividir um sentimento, uma ideia, mas é entre os dois, sabe? As pessoas têm muita vergonha, tem muitas mulheres que, aliás, eu não quero esquecer, mas a semana que vem, exatamente na terça-feira, vamos estar aqui com a doutora Pauline, ginecologista, falando sobre as disfunções sexuais femininas. Então, não vamos deixar de falar isso, porque já estamos quase Eu no queria até final, né? aproveitar, ela está presente aqui, ela chegou a comentar que para a mulher é muito importante essa questão, né, do contato dos dois, da afetividade, que a relação sexual para a mulher não é a penetração em si, mas é todo o contexto que vem antes, também os momentos preliminares, etc. E até aproveitando para responder, que eu tinha esquecido na outra vez que eu falei, sobre o tamanho, sobre a sensibilidade e tudo mais, porque a sensibilidade maior da mulher está no terço distal da vagina e está no clitóris, que é um órgão que a mulher tem, que equivale na anatomia do homem à glande, com algumas variações, digamos. Mas isso, ou seja, enquanto no pênis o homem tem duas funções, que é a função tanto urinária quanto sexual, né, de prazer, a mulher tem um órgão que chama clitóris, que é só para o prazer, ele ficou separado da uretra, da parte urinária. Né? Então, assim, isso aí está na vulva, no introito vaginal. E então, a principal área de sensibilidade de prazer está ali. Existe uma sensibilidade profunda, próxima ao colo do útero e tudo, mas isso contribui muito pouco. Né? Então, assim, existe toda essa necessidade de fazer uma estimulação adequada nessa região. Então, para dizer que é importante a cumplicidade, para cada mulher vai ser diferente. A mulher precisa se conhecer, precisa se entender, ela precisa saber o que ela gosta. Também não tem como o homem adivinhar e aprender isso, não é uma luz divina que vem e diz faça assim. Enfim, é um autoconhecimento. Eu acho que isso é muito importante para os casais. Também ao longo da vida, a gente vai crescendo com o tempo, vai mudando. Acho que a cabeça que eu tenho hoje é 15 anos diferente do que é muito diferente do que era 15 anos atrás quando eu entrei na faculdade. E as coisas vão mudando com os anos. Né? Então, acho que assim, o casal precisa crescer junto, né? Se conhecendo com o tempo. Né? Enfim, isso para terminar de responder esse assunto, eu gostaria de aproveitar que a gente está quase 10 minutos aí para a gente acabar, e de algumas perguntas que tinham feito para a gente. Então, por exemplo, perguntaram de libido. Eu acho que a gente comentou um pouco agora, a gente viu quanto é multifatorial, acho que foi bem explicado. Na semana que vem a Pauline vai poder dizer um pouco mais. Mas para o homem, eu queria dizer que para ter libido no homem, a testosterona ela é muito importante. O homem não vai ter libido se a testosterona dele estiver zerada. A gente sabe isso, os homens que precisam zerar a testosterona após um tratamento de câncer de próstata, por exemplo, ele vai ter muito baixa libido. Então, o paciente que chega para a gente,
a gente vai dosar, a gente vai investigar, a gente vai repor se for necessário. Ou seja, se ela estiver baixa, a gente tem que pôr ela na dose certa. Pegar ela da dose certa e jogar lá para cima, talvez até melhore a libido dele. Mas se a gente não tratar a causa mesmo, eu não vou estar resolvendo o problema. Está muito na moda, repor testosterona, existem medicamentos tópicos hoje em dia, não estou sendo contrário, eu só digo que antes de fazer um tratamento, é muito importante que o paciente, né, primeiro de tudo, veja um urologista, veja um especialista, né, para saber direito um endocrinologista, para escolher o que está fazendo. Não vá na conversa de um colega, de alguém que tomou um remédio ou que passou tal remédio. Nem do Porque Google. não, exato, indicou, porque pode ter funcionado para ele, mas ele escolheu fazer o tratamento. Você está ciente que depois que você parar, a sua testosterona vai estar muito baixa? Você está ciente que dependendo da tua idade, você vai parar a produção de espermatozoides? Então me perguntaram aqui sobre infertilidade. A disfunção erétil, a ejaculação precoce em si, elas não alteram a fertilidade. Altera no sentido de que se você não conseguir ter um coito com uma ejaculação na vagina, não vai conseguir de fato, enfim, né, vai dificultar muito de ter uma fecundação. Mas o fato aqui pra gente é que as doenças de base sim podem. Então, se eu tenho uma alteração hormonal importante, etc., e sim, eu posso ter um tumor na cabeça que está me dificultando a produção de hormônios, e aí o testículo não produz nem testosterona, nem espermatozoides. Então, é importante passar com o médico, é importante entender direitinho o que está acontecendo, é importante, antes de tomar uma medicação, eu acho que isso a gente evoluiu muito na medicina. Não estamos mais na década de 80 ou 70, que você ia no médico, ele te entregava uma receita e toma. Não, hoje em dia eu te explico, olha, a gente pode estimular a tua testosterona, a gente pode suplementar a testosterona, a vantagem de cada um é isso. Às vezes eu te digo, olha, esse é muito melhor do que esse. Então eu estou aqui para te explicar o que dá para fazer, para a gente escolher junto, fazer um tratamento juntos. Né? Então eu acho que isso aqui é uma coisa que eu queria deixar, acho que é bastante importante. E ainda vou responder uma última sobre estilo de vida. Se me perguntaram no início se o estilo de vida agora pode influenciar a disfunção erétil lá no futuro. Sim, pode muito. Porque se agora eu não tenho uma alimentação saudável, eu não faço atividade física, eu começo a ganhar peso progressivamente, e a um certo momento eu desenvolvo uma obesidade, tudo isso vai causar alterações circulatórias, vai aumentar meu risco de ter diabetes, e tudo isso, enfim, pode aumentar a chance de ter uma disfunção erétil lá na frente. Então, realmente, uma vida mais saudável agora também é uma vida mais saudável lá na frente. Verdade, doutor Lucas, nós estamos aqui, acho que é importante a gente encerrar logo para poder salvar, não é? Gravar a live. Mas eu gostaria de saber se o senhor está atendendo online e as pessoas, porque hoje em dia, né, existe aí uma habilitação para atendimento online, se as pessoas que estão conosco podem lhe procurar via alguma plataforma, alguma forma para o senhor fazer atendimentos e dar essa primeira orientação. Eu acredito que antes das pessoas me procurarem, ou procurarem um terapeuta, um psicólogo, acho que é prudência procurar um médico para fazer uma avaliação, para checar tudo, fazermos diagnósticos por exclusão. E aí, depois, se for o caso, o senhor encaminha para um terapeuta, para um psicólogo, às vezes uma conversa, um diálogo, para facilitar algo aí, não é? Mas eu acredito que todas as pessoas que estejam aqui ou conhecidos, que precisem, o senhor acho que está fazendo atendimento online, como é que está? Eu não Sim, sei. sim. Exatamente. O Conselho Federal de Medicina e também uma portaria do Ministério da Saúde autorizaram a realizar, né, os atendimentos por telemedicina. Isso aí foi autorizado e regulamentado agora, no período de pandemia, porque isso aí tem uma grande facilidade de diminuir o contato social, diminuir a circulação de pessoas e permitir que as pessoas continuem sendo atendidas. É lógico que a consulta virtual, ela é feita normalmente por videoconferência, como nós fazemos. A gente usa uma plataforma segura, nos quais os dados são criptografados, porque isso não pode ficar aberto e, eventualmente, alguém pegar esses dados. Então, no caso, eu uso a plataforma do Doctoralia, que é um site, uma plataforma que eu já tinha um contato prévio, que já faz esse tipo de trabalho em outros países, já fazia alguns anos. E, então, todos os dados ficam arquivados e criptografados com toda a segurança. Então, eu faço por esse site, por essa plataforma. Normalmente, se a pessoa digitar o meu nome completo, Lucas Miragon, no Google, aparece a minha página do Doctoralia, não tem dificuldade nenhuma. Mas no Instagram, eu respondo as pessoas que me perguntam. Eu tenho muitos pacientes que me seguem no Instagram, eu uso isso como uma ferramenta para ter contato e fazer acompanhamento,
com todo prazer responder o que é possível responder por mensagem. Muitas coisas são muito mais importantes que a gente veja numa consulta, né? Mas, enfim, as pessoas podem entrar em contato comigo direto aqui por mensagem direta. Eu respondo. Eu sempre explico que eu sou urologista, eu faço cirurgia, eu estou atendendo. Quando eu estou no consultório, eu não estou com o celular na mão. Enfim, eu vou responder no momento que for possível, mas eu respondo todo mundo sempre e acho que isso aí é uma coisa que facilita. Então, o que eu digo, é possível fazer a consulta por teleconsulta, por telemedicina. Ela tem algumas limitações, principalmente de exame físico. Ou seja, em algum momento, você vai passar na consulta física presencial, nós vamos examinar o que for necessário, né? Mas muitas vezes, uma primeira orientação, entender o que está acontecendo, fazer uma primeira orientação de tratamento, solicitar os exames, né? Enfim, isso é uma coisa que agora está começando a ser possível. O CFM, né, que é a Comissão de Federal de Medicina, autorizou, né, o certificado digital para que a gente faça a prescrição à distância. Isso está engatinhando no Brasil ainda, não são todas as farmácias que aceitam, mas estão começando a aceitar cada vez mais para a gente comprar as medicações. Os laboratórios estão começando a aceitar cada vez mais que a gente solicite os exames à distância. E eu já tenho conseguido, já tenho alguns pacientes, mais de um, que me acompanham de longe, alguns deles até me assistiram aqui hoje. Então, tem pacientes que acompanham de perto também, que vai na consulta, mas depois faz o retorno pela telemedicina porque é mais fácil, enfim. Então, eu estou à disposição para entrar em contato e para ajudar como for possível. Creio que você também possa fazer isso, né? Eu vou encaminhar meus pacientes para você também, para você ajudar conforme der. Né? Sim, aquilo que for possível e que você já avaliou e disse, olha, está tudo ok aqui, não vamos negligenciar nada, né? Então, com certeza, estou à disposição para ajudá-los em tudo que precisar. O doutor Lucas, infelizmente vamos ter que parar. Foi muito bom, eu acredito que nós conseguimos iluminar, provocar, ajudar os casais a conversarem mais, ou o homem que tem alguma dificuldade, ver que tem saída, que tem solução, que não está tudo perdido, não, né? E que tem onde buscar ajuda, certo? Então, nós vamos ter que fechar agora. Um abraço, obrigada pela presença de todos vocês aqui conosco. Obrigado, Lisiane. Obrigado a todos que participaram, que mandaram perguntas e tudo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Aqui, como é que...